Bom dia, meus irmãos. Sejam todos bem-vindos na casa do Senhor. Os meus irmãos aí de casa, os meus irmãos aqui da casa do Senhor, da igreja, né, irmãos? Então vamos orar ao Senhor, em seguida entraremos na palavra. Continua hoje falando lá no livro de Gênesis, meus irmãos aí de casa. Corre lá a Bíblia, já pega, abre lá em Gênesis de novo, capítulo 27, versículo do 27 ao 32. Vamos continuar falando de Jacó e Esaú, irmãos. Em nome de Jesus de Nazaré. Fala Espírito Santo e Espírito Santo. Pai, eu venho, Senhor, na sua presença, Pai, nesta manhã. Em nome de Jesus de Nazaré, Pai. Ouvi, Senhor, a sua palavra. Eu vim, Senhor, buscar a sua unção, buscar o seu poder, buscar as suas maravilhas, buscar a sua força, buscar, Senhor, aquilo que eu necessito, Pai, para andar mais na sua presença, correto perante o Senhor, e deixar, meu Pai, de ser mentiroso, trapaceiro, enganador. Eu tenho que andar da maneira e do jeito que o Senhor, Pai, me ordenar, e deixar o Espírito Santo me dominar e sempre reverenciar ao Senhor, andar na humildade, na mansidão, na alegria, na paz, na união. É aqui e agora que eu vou mudar, Pai, os meus conceitos, porque o Senhor, Pai, está me dominando. O Senhor, Pai, está comigo, e eu tenho certeza, Pai, que o Senhor vai usar a boca da pastora para falar conosco e eu entender, Pai, mais e mais os seus ensinamentos e aceitar a correção, a disciplina, porque vem do Senhor. Tudo aquilo que vem do Senhor é maravilhoso aos nossos olhos, e eu vou receber no amor, porque, Pai, seja sempre feita a sua vontade, Pai, na minha vida, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Então vamos abrir a Bíblia aí, quem já abriu, né? Está lá em Gênesis capítulo 27, versículo do 27 ao 32. Continua, irmão, falando, né? Do Isaac, abençoa a Jacó e Esaú. Então o Espírito Santo, irmão, ele sempre abençoou vocês, porque vocês saíram do reino de Deus. O que é o reino de Deus? É a barriga da mulher. Igual igual Esaú saiu, Esaú e Jacó saiu da mesma barriga, não é lá o reino de Deus, a mãe, Rebeca? E não todo filho que sai da barriga da mãe são com saúde, não é próspero? É, irmãos. Quando você nasce da barriga da mãe, você veio lá do reino do céu, porque foi uma sementinha que Deus colocou na mãe, e o reino e o útero da mulher simboliza o reino de Deus. E não é um milagre uma criança ficar 9 meses lá dentro, depois sair perfeito. Não morreu, teve saúde, mudou. É uma mudança para uma mãe, para um pai. É um renovo, mas já saiu abençoado. Então Deus já abençoou todos os filhos deles aqui na terra. Só que os filhos dele acham que não é abençoado, aí fica querendo agora trapacear as outras pessoas para ganhar algo. Isso está errado. Não está certo você trapacear as pessoas, lesar, enganar, mentir para poder ter algo. Fazer teatro. Ah, que isso? Para poder ganhar algo? Não. E você acha que você está enganando a quem? A você mesmo. Porque o Espírito Santo está vendo tudo as suas atitudes. Está vendo tudo o seu jeito. Está vendo o que você está fazendo para trapacear aquilo que ele ordenou. Você acha que você vai enganar o Espírito Santo, gente? Vocês não vão enganar o Espírito Santo nessas atitudes aí. Nesse jeito aí de pensar, de agir, não. Deus dá uma ordem, você engana. Eu vou dar um exemplo que o Espírito Santo manda falar, a gente tem que falar. Quando o Espírito Santo ordena a gente, vamos lá, mano. Ô filho e filha, eu te dei um propósito que é para você fazer, e eu te dei um propósito que você, quando eu te acordar para orar, você acorda. Só que esse propósito que ele dá para você acordar para orar, ele vai escolher o horário para você acordar e para você orar. Não é você colocar o despertador não, para despertar no horário que você quer. Não existe isso. Porque a gente aqui já instruiu muita gente fazia isso no começo. Aí o Espírito Santo mandou, olha pastora, você corrige lá, fulano e ciclano, beltrano, que tava colocando despertador para orar. Achando que tá enganando quem? Quem acorda nós para orar, o horário é o Senhor, é quem sabe.
Porque ele sabe a hora que o diabo vai armar a cilada e ele nos prepara no tempo certo e no momento certo. Não é você que faz o tempo, gente. Quem faz o tempo é o Senhor. Vocês acham que vocês estão enganando a quem? É a mesma coisa desses poderosos aí, ó, que tem um monte de riqueza. Mas você sabe a troco de que eles têm a riqueza? Nós não sabemos. Eu sei que muitos têm a riqueza porque não foi a troco da honestidade, do trabalho, do suor. Foi a troco de matar os outros. Foi a troco de roubar dinheiro. Foi troco de trapacear, enganar, mentir para subir de cargo, para ter um cargo. Não funciona desse jeito. Vocês acham que vocês estão enganando a quem? A si mesmo, irmãos. Então aqui, Deus fala na palavra, daqui de Gênesis, que de novo, ele já abençoou a Jacó e Esaú. Só que ele ia fazer as coisas no tempo certo e no momento certo. Mas o Jacó deu ouvido para a mãe, que sempre gostou mais de Jacó, para trapacear. Não se trapacia as coisas que é bênção espiritual, não, gente. Que você que vai ficar trapaceado e ainda enganado e caído com o espírito enganador. Não, mas agora eu já recebi o que eu tinha que receber, eu fui lá na casa do Senhor, já recebi minha cura, já recebi minha bênção, já recebi isso, já recebi aquilo que Deus me falou, meu casamento, o carro, a bênção que Ele falou que eu tinha que receber, Ele me deu. Agora eu não preciso mais perguntar para o Espírito Santo mais nada. O que eu tenho que fazer agora, o que eu tenho que deixar de fazer. Negativo. É agora que você tem que perguntar. Que é agora que eu demorar pra cima de tu mesmo. Porque sabe que você venceu e conseguiu. Agora que ele vai querer te enganar e você vai dar ouvido porque é ganancioso, ainda não fechou o portal da mentira, da enganação, da soberba, da inveja, do ciúme. Então se você não fechar esse portal, você ainda vai continuar fazendo a trapaça, irmão, em cima das coisas, achando que tá certo, sendo que tá errado. Não adianta vocês achar que engana o Espírito Santo, não. Vocês não enganam, irmão, você tá enganando a você mesmo, o seu coração, a sua mente e o seu corpo. Ah, eu não preciso mais de ninguém agora não, porque eu já fiz aliança com o Senhor. Ah, querido, agora é que você precisa mesmo. Pra não andar errado, senão você vai desviar o caminho. Por que você vai desviar o caminho? Porque o diabo não presta, ele já está aqui na terra para matar, roubar e destruir. Igual ele diz aqui, ó. Tem um prefáciozinho lá em Gênesis 27 e 27, tá? 27, 27 e 29, ó. A bênção. Então você já é abençoado, porque tem saúde e está na terra. Agora faça isso multiplicar na sua vida. Como, pastora? Positivo. Falando coisas positivas. Abençoando as outras pessoas. Se você vê algo errado, ô meu Senhor, que o Senhor tenha misericórdia, Pai, assim você está abençoando a pessoa. Ô pastor, aí chega, só fica falando mal dos outros. Só fica falando mal da bênção que Deus deu. Só fica falando mal do seu marido, da sua esposa. Você está fazendo o quê? Amaldiçoando, você não está abençoando. Você está amaldiçoando. O homem fala da mulher, a mulher fala do homem. Fala do filho, fala do vizinho, fala de não sei quem. Você está amaldiçoando, você não está abençoando. Você não pode falar mal daquilo que é da parte do Senhor, irmão, que te deu. E que você conquistou junto. Você tem que abençoar. Aqui ele já falou. A bênção. Quem é a bênção? Você é uma bênção, porque está na presença do Senhor, se esforçando para mudar, se esforçando para continuar, se esforçando para fazer certo. Tu és uma bênção. Por que fica nessa aí, ó, lamentação, nessa choradeira aí? Ah, não aceito isso daí, não. Você já é uma bênção, irmão, por ser escolhido pelo Pai. Esaú, Jacó, era uma bênção já. Só que não teve paciência de esperar. Viu? Mas ele está falando que nós é uma bênção, que os humanos é bênção? É bênção, porque é a criação do maior. Se você é a criação do maior, tu já é uma bênção aqui na terra. Só faça isso a valer. Só faça isso na palavra do meu Pai, cumprir em você. Ser um exemplo, irmão. Mas desse jeito aí, irmãos, gente, é um cúmulo ver os cristãos do jeito que a gente vê. Só murmura, numa lamentação, nada tá bom, não tá feliz com nada, no Deus dá, mas também não tá bom, parece que não tem nada. Eu não entendo. Queres o que de Jesus se ele já fez a maior parte por você? Que foi te curar, te libertar, te restaurar, te escolher para estar na casa dele, te escolher para ser um servo dele e levar a palavra para as outras pessoas. O que você quer mais, criatura? Fala pra mim. Eu não sei. Saúde já te dando. 2 braços, 2 pernas tu tens. Enxerga, anda, fala.
Não precisa de ninguém, só precisa do Espírito Santo. Para cumprir em você as promessas do Senhor. Igual ele falou para Abraão, benção. O que é benção? É espiritual e material. Primeiro é espiritual, criatura. Se você não se fortalecer, o espírito da tua carne vai sofrer os danos, porque vai ser rebelde e desobediente. Aí acha que não precisa mais do Espírito Santo, porque ele já te deu um título, já te colocou como ele queria, e você, não preciso mais não, porque eu já tenho o que eu quero. Negativo. Aí que você tem que buscar mais. Então ele falou aqui da bênção, né? Deus ignorou o pecado de quatro participantes, tá vendo? A insistente parcialidade de Isaac, a imprudente determinação de Esaú, tá vendo? Em seguir seu próprio caminho, o engano de Rebeca e a ambição de Jacó, a fim de atingir seus objetivos. As bênçãos têm 3 elementos. Tá vendo, irmãos? Que ele falou aqui que Deus ignorou, porque tinha que acontecer, para hoje ser um exemplo para vocês. Deus já sabia o que ia acontecer, mas ele permitiu para cumprir a palavra dele em cima deles, para a gente ver como quando a gente não quer obedecer a ordem mais do Senhor, o que a gente faz de errado e às vezes nem percebe que está agindo dessa maneira. Só que hoje o Espírito Santo fala com todos. Naquela época Deus só falava com o Isaac. O Isaac sabia tudo que os filhos estavam fazendo, mas ele tinha que deixar cumprir para hoje ser um exemplo para o humano. Que você não trapaceia ninguém, não rouba ninguém. Você não tem que querer nada daquilo que não é teu. Você não pode lesar ninguém, irmão, para ter as coisas. Tá errado isso daí. Porque um dia alguém vai fazer aquilo com você pior do que você fez com a pessoa. E ele falou, a benção. O que você deu para a pessoa? A benção ou maldição? Viu? A seu negativismo trouxe para você e ainda você vai receber pior ainda. Não tem gente que fala, eu quero que fulano morra, que se lasque, que se dane. Não fale esse tipo de palavra para ninguém, porque isso vai acontecer com você pior ainda. Você tem que pensar um pensamento positivo e falar coisas positivas. Lembra-se que a sua palavra, como cristão, ela tem o poder do universo. O universo que você joga para ele de positivo, para você também trará positividade. Agora, se você jogar negatividade, vai atrair para você também a negatividade. Só que para você vai ser pior porque você é cristão. É da luz. É dobrado em cima de você. Não é para os outros, é para você mesmo. Por isso que tem que prestar atenção no que ele está fazendo. E ele diz aqui, primeiro, a promessa de fartura que presumia a posse da terra. E a bênção da fertilidade. Ué, Deus te deu a bênção, então você tem que pegar, multiplicar. Te deu um pedaço de terra para você plantar. Tem gente que tem um pedacinho de terra de 2 metros, mas não planta nenhuma folhinha. Não planta nenhuma alface, não planta nenhuma cebolinha. Não planta nada, deixa lá a terra ficar só criando carrapicho, né? Criando um monte de folha, de erva daninha. Nem limpa aquilo que tá lá sujo na terra. Aí, coitada da terra, vai ficar doente. Aí como que vai dar produtividade ali na terra? Você sabia que do mesmo jeito que você age com a terra, você está agindo com o seu corpo? Seus imundos, deixando criar sujeira. E o que é a sujeira que cria no corpo, pastora, que você está falando? Eu estou falando do seu negativismo no pensamento. No seu modo de agir, de pensar. Você também está do jeito que a terra que está ao seu redor, está o seu corpo com a sujeira. Porque você não quer limpar, com preguiça. De plantar algo para você até comer. O que você vai plantar naquela terra ali que Deus te dá, colega? É para você se alimentar. Não pensa nisso não, é? A gente fala e teima. Quando Deus dá uma ordem, Ele sabe o que Ele está falando. Porque você vai precisar daqui num dia que não vai ter mais, irmãos. Então a sua terra tem que ser fértil. Tanto a terra material quanto a espiritual. Só que quando você tem uma terra material... Plante alguma plante alguma coisa, coloca um verdinho lá, né? Para colocar uma natureza lá ao menos, porque já que você é seca de tudo, nos pensamentos e no agir, ao menos coloca um verde lá, a natureza na tua casa, para ver se anima, né? O clima, que o negócio tá feio. Deus me livre. Jesus tá falando aqui, ó, cadê a fertilidade? Como que você vai ser fértil na sua casa, nas suas coisas, se você não é com a natureza, com a terra? E nem com o seu corpo. Irmão, o negócio é sério, tá? E 2.
A promessa de domínio, repetindo a promessa a Abraão, com o acréscimo de que o recebedor da bênção governaria sobre o restante da sua família. Se Deus colocou o homem como a cabeça de Cristo, já lhe disse e vou dizer de novo, como é que você deixa outra pessoa dominar? O que é um homem na cabeça de Cristo, pastora? É um homem dentro da casa, ele que dá ordem. Mas ele vai colocar a mulher como auxiliadora, que os dois vão conversar e chegar numa conclusão daquilo que está errado. Ou daquilo que tem que fazer, ou como tem que agir. Cada um quer agir do jeito que acha que tem que agir, é onde dá o conflito. E você nunca pode deixar os filhos mandarem em você. Você nunca pode deixar as pessoas mandarem em você que não está no mesmo espírito que você. Porque aqui, isso aí é que as pessoas, irmão, que não tá com o Espírito Santo. Aquele que te dá ordem, ao contrário do que Deus está falando, não tá com o Espírito Santo. E outra, eu já disse, você é a promessa em Deus. Que exemplo de pai e mãe tu és deixando os filhos dominar? Que é a mesma coisa de Jesus Cristo deixar nós fazer o que a gente quiser. Na casa dele e não fazer certo. É a mesma coisa. Que domínio você tem? Ele falou para Abraão, Abraão, seja fértil e multiplicais. E eu, assim como é as estrelas do céu, será a sua bênção. Aí eram os filhos, né, irmão, também. Só que aí é aquela história, ele deu ouvido para Sara e foi lá, fez errado lá com H e onde veio o outro filho. Vamos lá. Mas Deus falou que não era assim, mas mesmo assim ele não abençoou, ele abençoa a todos que nascem da parte dele. Só que aquele quer dar o exemplo de Isaac e de Jacó, porque eles já eram abençoados, só tinha que esperar Deus fazer o que tinha que fazer na vida deles, no decorrer da vida, no decorrer do tempo, não querendo ultrapassar um ao outro. Deus deu um desígnio para Esaú de ser caçador e Jacó fica em casa, mas Jacó era um pastor de ovelhas, só que ele tinha que ir também acompanhar a mesma batida do irmão, irmãos, para poder ficar igual, para poder ter a união. Se você quer ir para sentidos diferentes, você não vai encontrar o outro. É a mesma coisa um casal. Se você querer fazer do seu jeito e o outro do seu jeito, não vai se encontrar. E o Espírito Santo não está ali no meio mais nunca. Você quer fazer do seu jeito e ele quer fazer do outro jeito. Não dá certo. Você faz de um jeito só, acho bom falar com o Senhor para ele poder cumprir a promessa em você daquilo que ele falou, que é a sua bênção, que é a multiplicação. Se é para ter filho, tem que ter filho. Se é para ter a casa, é para ter a casa. Se é para multiplicar, é para multiplicar. Como é que você está dando errado as coisas para você? Porque você não está fazendo do jeito que ele está falando. Do jeito que ele está falando aqui, ó. Ele falou da promessa para Abraão, mas só que Abraão deixou o Espírito Santo dominar. E os humanos hoje não deixam o Espírito Santo dominar. Quer agir do jeito deles e está errado. E você agindo do seu jeito não vai dar bom, vai dar água. Vai correr tudo pelo ralo mesmo para você aprender. Para deixar de ser orgulhoso, ambicioso, mentiroso, trapaceiro. Na presença do Senhor. Eu tô falando dos que estão na presença do Senhor, não é os que estão lá fora não, que ainda não conhecem a palavra, nem enxerga ainda um palmo na frente do nariz. Agora vocês que já conhecem que é essa palhaçada, aí é brincadeira, né, colega? Fala sério, hein? Meu irmão, vocês são cristãos, já conhecem a palavra do Senhor, já aceitou Jesus aí como único salvador da vida. Por que ainda tá nessa mendigagem da vida, gente? Por que vocês aí, ó, que eu tô falando aqui na tela mesmo? Nessa murmuração, não muda, Deus proverá, mas a vida não muda, tá errado. Tem que mudar, tem que ir pra frente. Só que se você ficar enganando os outros igual você tá fazendo, não vai dar certo. Se você é um pastor que tá me ouvindo, tá trapaceando as ovelhas, um dia você vai cair feio e todas as ovelhas vai ver. Aí vai ver que você trapaceou. Você enganou, não pregou a verdade, não falou a verdade para o Senhor, para as ovelhas mudar, para as ovelhas também prosperar, porque Deus abençoa a todos e para prosperar a todos igual, ele não muda nada. É você que muda porque não quer mais aceitar a ordem do Senhor, porque já acha que não precisa mais dele, né? Porque eu já vi muitos aqui caindo por causa disso. Não quis mais obedecer os líderes, não quis mais falar com os líderes da casa do Senhor, quis agir do seu jeito, dançou. Igual ele vai falar aqui, ó, não teve mais a fertilidade, não teve mais o acréscimo, porque na palavra do Senhor você tem que multiplicar, não diminuir. O que é multiplicar? Prosperar, igual ele fez a promessa para Abraão, e ele fez também para vocês.
Cada um tem as 60 mil bênçãos, então é só esperar o tempo certo, a hora certa, irmão, do Senhor. Só que tem que nisso ficar bonitinho na casa dele, fazendo a obra bonitinho, com amor e obedecendo bonitinho tudo que ele ordenar. Não adianta chiar não, que não vai mudar não. Se não fizer, também não tem aquilo que você quer. Bem claro. Porque o próprio demônio vai lá e tira. Pela sua desobediência, gananciosos, ambiciosos. Não pode ser assim. Você só tem que querer aquilo que tem que ter, gente. O uso humano só precisa ter um pouco para poder se manter. Exagerado só para a cabeça, a gente já sabe. E que não dá mesmo não, dá só um pouquinho só que nós dá. Ixi, até um namorinho a gente deixa de namorar. Já é soberbo, já. Misericórdia, já não quer mais obedecer ao líder. Não quer falar mais nada. Vai e age do jeito que tem que agir. Aqui, ó. Tá vendo, irmão? Ó, a promessa do domínio. Não deixou o Espírito Santo dominar. E o contraste entre bênção e maldição, que repetiu o chamado inicial de Deus a Abraão. Abraão, aquele que te abençoa, serás abençoado. Deus falou. Aquele que te amaldiçoa, serás amaldiçoado. Aqui os filhos deles, irmão, junto com a Rebeca, procurou a maldição para eles mesmos. Abraão não procurou. Ele ensinou a Isaac bonitinho. Mas Abraão também sabia, irmão, o que ia acontecer. Assim como Isaac sabia o que ia dar entre os irmãos. Ele sabia quem era quem. Mas ele tinha que deixar rolar, né? Vamos falar assim na palavra que vocês falam hoje. Deixa rolar. Tá bom, vamos deixar rolar pra ver até onde vai. Não vai dar bom. Eu sei disso. Não vai dar bom, porque não deixou o domínio maior fazer o que tinha que fazer. Vamos lá para a palavra, em nome do Senhor Jesus. Ele, 27, né? O versículo 27. Ele se chegou e o beijou. Então o pai aspirou o cheiro da roupa dele e o abençoou e disse: eis que o cheiro do meu filho é como o cheiro do campo, que o Senhor abençoou. Deus te dê do orvalho do céu e da exuberância da terra, e fartura de trigo e de mosto. Sirvam-te povos e nações, te reverencie, sê Senhor de teus irmãos, e os filhos de tua mãe se encurvem a ti. Maldito seja o que te amaldiçoar, e abençoado o que te abençoar. Mal acabara Isaac de abençoar a Jacó, tendo este saído da presença de Isaac, seu pai, chegou Esaú, seu irmão da tua caçada. E fez também ele uma comida saborosa, a trouxe a seu pai e lhe disse: levanta-te, meu pai, e come da caça de teu filho, para que me abençoe. Está vendo, irmão? 32. E perguntou-lhe Isaac, seu pai: quem és tu? Sou Esaú, teu filho, o teu primogênito. Respondeu. Irmão, o Espírito Santo sabe quem é, quem não é a pessoa, sabe? Ele sabia muito bem quem era que estava ali, mas ele fez a pergunta. Então Jesus não sabe como é o comportamento das pessoas aqui, ele sabe. De todos. Olha lá no versículo 27. E ele chegou e o beijou. Quem foi que beijou com um beijo da traição? Foi Judas que beijou a Jesus. Então o Jacó beijou, né? O pai. Mas ele estava mentindo, dizendo que era Esaú e não era. Não foi um beijo da traição? Então cuidado com os beijos da traição em vocês aí, ó. Porque quando o filho quer comprar a mamãe, ele não vai abraçar e beijar? Enfim, ele quer abraçar e beijar. Aí a gente já fala: o que você tá querendo? Que você tá me abraçando e me beijando? Você tá querendo alguma coisa. Você não é de me abraçar e me beijar? Tá vendo, irmão? Ó. O beijo da traição que vai te trair, que vai te matar pelas costas. Presta atenção, vocês não prestam atenção no que tá vendo não, é? Sempre tá pregando e falando aqui, ó, como é que tá acontecendo, como é que os filhos fazem com o pai e com a mãe quando quer algo, quando quer trapacear, errar, enganar, como é que as pessoas que é gananciosa, ambiciosa, faz pra querer algo, faz o teatrinho, sabe convencer, é tão convincente e insistente, porque quando o homem também ele quer ganhar uma mulher, ele bajula ela de tudo quanto é jeito, né? Pra ganhar aquilo que ele quer, né? Aí depois quando ele ganha,
Não abraça mais ela, não beija mais, não fala mais, não dá carinho. E aí, conseguiu o que queria? Errado. Errado. As coisas do Senhor é de um jeito só, da mesma maneira. Se você ama uma mulher, você ama os seus filhos, irmão, os seus filhos amam você, eles têm que ser carinhosos com vocês sempre. Não é só na hora que quer as coisas, não. Quando quer ter algo, não. Tá errado isso aqui, ó. Aqui é um exemplo pra nós, vigia. O seu filho tem que ser com você sempre do mesmo jeito. O seu marido, a sua esposa tem que ser com você do mesmo jeito. Não pode ser só bonzinho, mansinhos, uns com os outros quando quer algo. Não é assim que o povo também faz com Jesus? Acha que Jesus é idiota, né? Acha que o Espírito Santo é besta, né? Você que é um besta, um idiota. Porque ele tá achando que vai enganar, vai vir com esse beijo da traição pra cima de Jesus, mas nunca. Você foi uma vez, mas não vai de novo, não. Porque agora ele já sabe o que tu és. Ele já sabe como que você age, já sabe como você quer as coisas, quando você quer as coisas, como é que você faz. Sabe rapidinho, né, irmão? Quando tá doente, sabe rapidinho chamar o nome do Senhor, né? Só porque tá precisando das coisas também, porque sabe, né, amansar, né? Então você só vai gostar das pessoas que tá ao seu redor porque tá te dando as coisas, né? Porque tá servindo a você do jeito que você quer que serve, né? Isso tá certo, gente? Claro que não tá. Tá errado. Olha essa ambição aí. Olha a sua trapaça. Pra ter algo que te convém. Não é assim que funciona, irmão. Nós temos que estar sempre do jeito só. Em todos os momentos, em todos os acontecimentos. Já diz na palavra quando você casa. Na alegria, na tristeza, na doença. Na paz, na união, no choro. No ranger de dente. Você tem que estar ali um do lado do outro. Numa função do seu Espírito para apoiar. Não é assim que Jesus faz com nós? Mesmo os humanos sendo mentiroso, enganador, meu Pai ainda tem amor, misericórdia. E ainda quer para fazer a obra. Que ainda tem que dar uma chance, né? Mas as pessoas não dão a chance para ele fazer o renovo nelas mesmas. Para elas saírem das coisas erradas que elas fazem. Porque acham que Jesus tem obrigação de ficar toda hora perdoando, toda hora ajudando, toda hora cedendo. Porque ele não cede, ele só mostra. Mas depois você vai pagar com juros e correção monetária aquilo que tu fez. Não, mas Deus não tá falando mais nada, não. Acho bom você ficar esperto, porque é aí que tá o negócio. Aí que vai ficar ruim pro teu lado, ó. Seu traidor, Judas. Fala mesmo. E nós falamos mesmo que é traidor, é Judas. Só gosta das coisas quando convém a você. Vocês não têm que ouvir aquilo que vocês querem ouvir. Vocês têm que ouvir aquilo que há de convém pro Senhor. Tem que perguntar pra ele se tá fazendo certo, gente. Você tem que perguntar se ele tá se agradando do teu jeito agora. Do teu comportamento, ó. Porque aqui é o Esaú. E Jacó não pensou nisso aí, não. E nem Rebeca. Ô, meu pai, eu tenho que fazer como? Não. Foi agir do jeito deles porque eram ambiciosos. Invejoso, Jacó. Tinha inveja de Esaú. Ué, era só também caçar também. Era só também ser firme e forte. Se esforça. A gente vê muitas vezes as pessoas veem os outros subindo de cargo, vê as pessoas evoluindo naquilo que tem que evoluir, aí os outros querem tirar o tapete para poder não ir, porque já que eu não fui, você também não vai. Não pode ser assim, não. Tem que ser tudo em união e amor, gente. Não é porque um deu uma coisa para casa do Senhor, você também tem que dar não e fazer. Ele não falou para você fazer isso aí. Ele falou para a pessoa fazer. Então tem tudo isso daí, ó. Tem que tomar cuidado com o jeito de agir e de pensar. O beijo da traição, cuidado, hein? E então o pai aspirou o cheiro da roupa dele e o abençoou, diz, porque, irmão, igual ele deu exemplo, né? Sempre tá dando exemplo. O Senhor colocou um cheiro em cada um. Então ele sabe quem é do campo, ele sabe aquele que serve para o campo, ele sabe aquele que não serve para o campo, que só serve para fazer outro certo tipo de trabalho, ou em casa, ou em certo tipo de trabalho. E o pai sabe. E o Isaac, ele sabia quem era o cheiro de Esaú, porque Esaú vivia caçando. E quem vive caçando no mato tem um cheiro de quê? De terra, né, gente? De árvore, né? De suor. Não é um cheiro muito agradável, é um cheiro de uma pessoa que se esforçou, estava correndo suado, porque estava se esforçando muito para caçar algo, para pegar água, para limpar. Até quem faz comida também tem um cheiro de cozinha, de comida que fez. Tudo isso aqui, ó. Então Deus sabe. Ele sabia, irmão.
Qual que é o cheiro do campo? Qual que é o cheiro do orvalho? Aquele que tinha o cheiro diferente um do outro. O pai conhece os filhos, gente. Até na hora de tocar nas mãos, de tocar no corpo, de tocar, deles falar, Deus, ele sabe. Então Deus sabe tudo como que é o nosso comportamento, o que a gente gosta, o que você deixa de gostar, o que você faz ou deixa de fazer. Aquilo que você acha que é bom pra você, que ele fala que não é. Então ele sabe. Não adianta querer enganar. Você não vai conseguir, não. E eis que o cheiro do meu filho é como o cheiro do campo. Epa! O cheiro do Esaú é do campo, que o Senhor abençoou. Ele abençoou todo mundo de uma maneira. Deus sabe quem é trabalhador, quem não é, quem gosta de quem é preguiçoso, quem nunca trabalhou na vida para ter nada, porque aqueles que não trabalham na vida, porque vamos dar um exemplo aqui de Jacó e Esaú. Jacó ficava em casa, só Jesus. Esaú que era o pauleiro. Deus não sabia? Claro que sabia. O pai Isaac sabia? Sabia. Deus sabe aquele que gosta de trabalhar, se esforçar para buscar as coisas, para trazer para dentro da casa. Deus sabe, irmão, aquele que também não gosta, que nunca trabalhou na vida, tanto homem quanto mulher, para ter as coisas. Ele sabe porque ele vê pelas atitudes. Aquele homem, aquela mulher que trabalha, sempre trabalhou na vida para ter as coisas, ele é esforçado em qualquer momento, em qualquer hora. Agora, aquele que nunca trabalhou, é uma preguiça que só, né? A gente vê as mulheres aí, os homens, que nunca trabalhou na vida, como que é, né? E é os mais enjoados. Só quer coisa do bom do melhor, que você nunca trabalhou na vida, mas quer coisa do bom do melhor. Nunca se esforçou para ter nada, que o pai e a mãe deu tudo. Aí, quando Deus manda, você vai trabalhar para fazer as coisas, aí começa a chiadeira, que você já sabe, né? Você vê. Tudo isso Deus sabe. Ele sabe a mão de quem trabalha, quem é calejada, quem não é. Uma mulher e um homem que nunca trabalhou na vida, irmão, ele não tá nem aí. Ele esbanja mesmo, ele estraga mesmo. Vou dar um exemplo dos filhos de vocês. Que às vezes os filhos de vocês não compram as coisas para fazer as coisas dentro de casa, quer fazer. Aí não extrapola, gasta tudo aquilo que você tá lá, conseguiu com todo esforço, né? Um alimento ou algo que ele vai fazer, esbanja. Por quê? Nunca trabalhou para ter. Nunca se esforçou para comprar aquilo para poder de casa. Porque o dia que eles tiverem que pagar uma água, uma luz, colocar comida dentro de casa, eles vão dar valor mais aos pais. E vocês é a mesma coisa. Que acha que tem que ter do bom do melhor, mas às vezes não tem para ter tudo bom do melhor ainda. Não tá na hora ainda. Porque você ainda não conhece a verdade aqui, ó, irmão. Você ainda não conhece o cheiro do campo. Você ainda não conhece as coisas. Então ele diz aqui: Deus te dê o orvalho do céu e da exuberância da terra, e fartura de trigo e do mosto. Tá vendo, irmão? Deus, ele dá a fartura para todos. Você nunca esforçou para ter nada. Você vai ligar com aquilo que a pessoa te dá? Vai até chiar, que a gente vê muito exemplo por aqui de pessoas, né? Que Deus dá as coisas, aí eu não quero, aí eu não gosto. Eu já sei quem é que faz mais isso. É aquele que nunca se esforçou para ter as coisas na vida. Sempre foi um preguiçoso ou preguiçosa, mas quer do bom e do melhor. Agora Deus fala, você vai trabalhar lá no campo, no arado, para tu dar valor, para parar de ser preguiçosa e preguiçoso. Não tem onde cair mortos, mas quer exigir de Deus que quer isso, que quer aquilo. Eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero a casa assim, eu quero assim assada, eu quero um homem assim, eu quero um homem assado, eu quero uma mulher assim, eu quero uma mulher assim assada, eu quero isso, eu quero aquilo. Eu acho bom vocês não fazerem isso aí, não. Acho bom vocês aceitar que dói menos. Porque a multiplicação, ele falou que quer que você faça junto com o esposo e com a esposa e com seu filho. Aqui, ó. Ele falou bem claro aqui, ó. Você tem que ir pro campo. Você tem que pôr a mão no arado. Você tem que buscar as coisas, irmão. Deus fala que ele dá, mas ele quer que você multiplique com seu esforço. Tá pensando que é com o quê? Que vai cair uma mala de dinheiro daqui na tua mão? Nunca. Porque senão você nunca vai servir a Deus e nunca vai agradecer. Que vocês é ingrato mesmo. Quer tudo, mas não quer ter esforço para ter. Não quer mais orar, né? Não quer mais buscar. Não quer mais ir na casa de meu pai. Tudo isso acontece. Nós vemos o que acontece. Como é que as pessoas estão agindo aqui, ó. Não quer mais ir na exuberância, buscar mais a unção do Senhor. Deus deu tudo para vocês. A terra, os animais, para te servir, as árvores, as folhas, os frutos vêm da terra para te servir, mas você ainda xinga, briga, acha ruim, não tá bom, reclama. É o que ele tá dizendo aqui, ó. Cadê seu esforço? A fartura do trigo e do mosto, tá vendo?
Deus dá o trigo para você multiplicar. É para deixar o joio lá? Não. Se ele já te separou, porque ele sabe que você é próximo, criatura. Que tu tem bênção, criatura. Primeiro você tem que esforçar o amor na casa do meu pai, com amor. Depois ele te dará espiritualmente e materialmente. Primeiro tem que ser espiritual. Aqueles não entendeu foi nada. Mas Isaac já sabia que o filho estava fazendo isso. Mas ele tinha que deixar rolar. E Deus também não sabe o seu comportamento aí? Sabe. Só que ele está deixando rolar para ver até onde você vai com o beijo da traição e com a mentira. Ainda usa o nome dele, que ele não está nesse meio. E sirvam-te os povos e as nações te reverenciem. As pessoas não têm que levar as coisas para vocês, irmão. Os povos têm que levar as coisas para a casa do Senhor. As pessoas têm que dar as coisas para as pessoas que estão na luz mesmo. Porque ele roubou tanto o Senhor, agora ele tem que dar. Tem que se esforçar. Mas se Deus mandar tu ir lá buscar, você tem que ir buscar. Você não tem que fazer do seu jeito. Não é do seu jeito. É do jeito do Senhor agora. Põe isso na cabeça. Não queira você achar que você vai trapacear o Senhor, que você não trapaceia ele, não. Você que vai ser trapaceado com o diabo, te dá uma rasteira, irmão. Porque você mesmo procurou aquilo. E enquanto vocês não colocar o amor do Espírito Santo aqui dentro, ó, no coração, você não vai aceitar as coisas que vêm da parte de meu Pai. Enquanto você não aceitar ser dominado pelo Espírito Santo, você não vai mudar a vida, você não vai mudar o comportamento, você não vai deixar de ser um Jacó. Já passou de ser Jacó, já é Israel, mas ainda vai agir como Jacó. Vai deixar o adversário vir de novo te enganar, porque não quer obedecer a ordem do maior. Ó. Se ele não estiver no meio do casal, da família e dentro de uma igreja, como é que vai fazer a mudança, gente? E pela atitude dos humanos, meu pai está muito triste. Fala do nome dele, usa o nome dele para mentira, para enganar, para trapacear, mas ele não está nesse meio. Ele já deixou bem claro. Você acha que você está enganando quem? Olha o enganador aí te enganando e você achando que é Deus, glória a Deus, aleluia. Não tem glória a Deus, aleluia aí nunca, filho. Porque uma pessoa que está na presença do meu pai de verdade, as coisas para ele fluem. Tudo tem um tempo do Senhor, mas vai para frente. Não volta para trás. Você não pode voltar um passo para trás, mas você tem que ir para frente. No nome de Jesus. Eu consigo, eu vou chegar no objetivo. Porque Deus já falou que eu sou uma bênção. Então eu sou uma bênção. E vou transformar o meu lar numa bênção. E vou transformar onde eu for numa bênção. E só falar de coisas boas para as pessoas. Para também vir a positividade para mim. Porque na hora que eu tiver uma adversidade, eu vou conseguir passar por aquilo. Não vou falar nada. Eu aceito que é da parte do meu pai. Porque eu aceito que dói menos. Senão... você não vai ter deixar o Espírito Santo te dominar e nada vai mudar. É bem claro que disse, ó. Os povos têm que te servir mesmo. Tem que levar as coisas para você. Mas é para você? Não. É para o Espírito Santo. E as nações te reverenciem. Ser senhor de teus irmãos, tá vendo? E os filhos de tuas mães se encurvem a ti. Maldito seja o que te amaldiçoar, e abençoado seja o que te abençoar. Abraão, aquele que te abençoar, Abraão, serás abençoado. Então, meu Abraão, meu filho escolhido, meu amado, eu te escolhi, meu filho. Então, ensine as pessoas o que é andar na minha presença, fazer uma aliança e depois eles serem abençoados. Não é só você, Abraão. Você também tem que ensinar as pessoas, Abraão. Para eles também um dia ser. Assim Abraão ensinou e passou para Isaac, filho dele. Então Isaac também tinha que fazer a mesma coisa. Ele não tinha que abençoar os filhos, irmão. Independente se trapaceou, não trapaceou. Mas Deus falou, deixa meu filho, deixa, vamos deixar rolar. E não é assim, irmão. Nós não podemos amaldiçoar as pessoas com as palavras, gente. Se você ficar brigando em casa, xingando, você só vai estar trazendo a maldição para sua casa. A gente já não fazendo isso, já acontece um monte de coisa nas coisas, imagina se fizer. Aí nada vai pra frente. Tu não tá abençoando. Você tem que abençoar para ser abençoado aqui, ó. Aquele que te abençoar, Abraão, ensina a Isaac, o seu filho pro futuro, que é ele abençoar as pessoas e os filhos deles, independente, irmão. Deus não abençoa nós, os humanos, e a gente é bonzinho com ele? Nós não é não. Mas ele abençoa. Mas ele muda. Ele mostra o caminho. Ele fala, minha filha, meu filho, faça assim. Ande assim. Eu vou abençoar, pai, aquilo que eu tô vendo que não tá muito bom, mas eu vou abençoar, porque eu sei que o Senhor vai fazer um renovo ali. É isso, criatura.
Em nome de Jesus, não amaldiçoa não. O que é amaldiçoar, pastor? É só também, irmão. Fica brigando, xingando, contendendo dentro de casa. Contendendo no trabalho, contendendo com as coisas. Agora você, falando, repreendendo o que é errado, o que é mal, você está abençoando a você mesma. Você já está abençoado, colega. Você tem que abençoar os outros. Você só tem que fazer aquilo valer em você. Como, pastor? Na atitude, no modo de agir, de pensar, de falar. No comportamento. Mostrar para o povo, para as pessoas, que você é um cristão digno. De andar de cabeça erguida. Não ficar toda hora contraversando com a Babilônia, não. E o Edom, não. Por causa da inveja, do orgulho, da soberba. Aqui, ó. É onde muitos vão cair. Vai perder as bênçãos porque trapaceou os outros, enganou. Você não precisa disso não, na presença do meu pai. Você não precisa de nada disso. Você só precisa deixar ele dominar e fazer o que tem que ser feito. Você pode ser o que for nesta terra. Se você não colocar o Espírito Santo no meio dessas coisas, irmão, não vai valer nada. Tudo aquilo vai ser perdido. Bem claro, ele diz aqui. Abençoa, né? Para ser abençoado. Não amaldiçoa, senão você também será amaldiçoado. 30. Mal acaba Isaac de abençoar a Jacó, tendo este saído da presença de Isaac, seu pai, chega Esaú, seu irmão, da sua caçada. Você pode estar onde você estiver, irmão, abençoa. Então, Isaac sabia quem era o filho. Ele viu. Ah, você chegou na sua caçada agora, né, meu filho? Mas mesmo assim, ele também vai abençoar ele, independente. O pai sempre abençoou o filho. Deus abençoou Jesus para vir para a terra, para fazer para nós por isso que tinha que fazer. E Jesus está abençoando nós, irmão, através do Espírito Santo. Só que muitos não querem chamar o Espírito Santo, quer continuar com o enganador, igual ele está dizendo aqui, ó. Para ainda ficar sendo enganado, né? Fazer as enganações. Não é para fazer isso. Nós não somos mais Jacó. Nós somos agora Israel, porque a gente já conhece a palavra do Senhor. Chegou da caçada, e ele fez também uma comida saborosa, e trouxe a seu pai e lhe disse, levanta-te meu pai e come da caçada de teu filho, para que me abençoes. Então, é aquela história, a caçada, uma comida de caça tem um gosto diferente daquela que é feita em casa, é diferente. Quando você come uma comida que é feita com amor, o gosto é exuberante, maravilhoso. Agora, quando você come uma comida que não tem gosto, não foi feita com amor. Mas aqui Isaac sabia que Esaú, que tinha chegado, sabia de Jacó. Porque ele não conhecia a comida que a Rebeca fez, não. Ele não conhecia o sabor da Rebeca, não, né? Conhecia. Não conseguiu o sabor do Jacó, não conhecia. Igual ele conheceu a comida da caçada, foi do meu filho mesmo, Esaú, agora é ele. Mas ele mesmo assim abençoou. Não pode amaldiçoar as pessoas, gente. Nem o filho, nem o pai, nem uma mãe. Ao contrário, a gente tem que corrigir. Olha, isso que tá fazendo tá errado, eu não vou concordar, não. Ô fulano, vamos lá para um trabalhador. O dono da empresa sabe quando o funcionário está fazendo errado ou não. Ele sabe muito bem o que está dando produção e o que não está dando. Ele sabe muito bem como ele está agindo de forma certa ou de forma errada. Ele não tem que ir lá e corrigir, não. Ele dá uma chamada, dá uma advertência. Não é assim que Jesus tem que fazer com os filhos dele, não? Dá uma chamada e uma advertência, que é disciplina. Eu vou te disciplinar porque eu já te falei que não é assim, mas você tem que fazer. Mas eu não vou te amaldiçoar, meu filho. Eu vou te abençoar também. Só que agora você vai ter que se esforçar mais. Agora você entendeu? Porque demora as coisas para vir às vezes. Porque você desobedeceu, agora ele vai fazer você se esforçar mais. Numa oração, num louvor, num cântico, numa pregação. Em acordar mais de madrugada para orar quando ele acordar, não colocar reloginho. Tá vendo, irmão? Tudo isso. Ele vai fazer você se esforçar para você ver valer aquilo que ele te deu antes, estava mais facinho, né? Depois ficou um pouco complicado para você ter as coisas, porque você pensou que ia trapacear, meu Senhor. Você que foi trapaceado, que o diabo enganou. Porque Deus, irmão, ele não tá em mentira. Ele não tá em trapaça. Agora ele tá falando aqui, ó. Eu sei quem é você é o meu filho mesmo, o caçador. Eu sei que essa comida vai estar saborosa mesmo, meu filho, porque eu sei o gosto da caça. Igual ele soube lá que foi Jacó, que a mãe de Jacó que fez, né? A dona Rebeca que fez a caça lá. Enganando, né? O cabrito para enganar lá, com o sabor lá diferente. Então ele sabia muito bem. Então aqui ele mais uma vez ele abençoou a ele desse mesmo jeito, tá vendo? Com a caçada. E fez também ele uma comida saborosa e trouxe a seu pai e disse, levanta-te meu pai e come da caça de teu filho para que me abençoes. Ele falou que não ia abençoar ele, irmão? Não, ele falou sim, eu abençoarei você também. E não é assim que nós temos que fazer?
Se nós não corrigirmos nosso filho do erro, tem hora você não vai ser abençoado. Porque Deus ama tanto nós que Ele nos corrige. Sempre. Porque na hora que Ele não falar mais nada, é até o fim. E perguntou-lhe Isaque, seu pai, quem és tu? Sou Esaú, teu filho, o teu primogênito, respondeu. Ele sabia muito bem quem era Isaque, quem era Esaú e quem era Jacó. Porque o pai conhece tudo, irmão. Ele conhece a mão, a pegada do filho. Ele conhece o comportamento do filho. Ele conhece a atitude do filho. Ele conhece o cheiro do filho. Então ele sabia que estava errado, mas ele mesmo assim não amaldiçoou ele. Ao contrário, ele o abençoou mesmo assim. E Jesus não está fazendo isso com os humanos? Ainda está abençoando as criaturas, mas elas não estão entendendo nada. Só que ela está falando, ande na minha verdade. Se você está enganando, larga tudo e vem me seguir. Se você recebeu isso aqui a troco de roubo, devolve. Venda e dá para os pobres, que foi assim que ele falou para o rico, né? Que o rico foi perguntar, Senhor, como é que eu faço para entrar no reino do céu? Venda tudo e dá para os pobres, porque você enganou o povo. Você cobrou muita taxa alta e você enricou. Agora você dê tudo para eles. Só que ele não entendeu nada. Ele achou que ele ia perder tudo, ao contrário, o tonto, ele ia ganhar era dobrado. Porque quando Deus manda, começa tudo de novo, irmão, é para dar melhor. Não é o pior. Só que as pessoas não entendem. Então, pastor, às vezes a gente tem que perder as coisas para poder estar certo na presença do Senhor? Tem que perder tudo e começar tudo de novo. Porque a Deus te abençoar, às vezes dobrado. Lembra da história de Jó. Jó não errou, mas Deus não abençoou, ele multiplicou, dobrou as bênçãos dele no final. Só que ele teve que provar mais para Deus, né? Que o amava mais. Então vocês têm que ter mais fé, colocar mais o amor do Senhor no coração, obedecer mais e deixar de dominar. Amém? Entenderam a palavra em nome de Jesus? Então coloca a mão no coração e fala Espírito Santo, e Espírito Santo, e Espírito Santo. Pai, em nome de Jesus, eu vou me esforçar, Pai. Em nome de Jesus, eu vou buscar, Pai. E em nome de Jesus, vai acontecer, Senhor, a mudança na minha vida. Um milagre, Pai. O Senhor já fez. Quem foi ter, Pai, me escolhido. Mesmo eu estando amaldiçoado, mesmo eu estando andado errado, mesmo eu tendo, Pai, pisado em lugares errados, mesmo, Senhor, eu ter trapaceado, mesmo, Senhor, eu ter mentido, mesmo, Senhor, eu ter errado, mesmo, Senhor, eu ter lesado as pessoas, mesmo, Senhor, eu ter matado, Pai, e ter ganhado as coisas a troco de sangue, mesmo, Senhor, eu não ter falado a verdade, mas o Senhor é tão maravilhoso na minha vida que fez o renovo e me mostrou o caminho que eu tenho que seguir e me limpou de toda essa sujeira, Pai, que eu fiz e que eu busquei no meu corpo e para minha mente. O Senhor me limpou, o Senhor me restaurou, o Senhor está mudando as minhas vestes, o Senhor está mudando a minha pele, o meu cabelo, o Senhor está mudando, Pai, a minha vida. Eu só tenho que confiar mais, meu Pai, e acreditar mais, porque o Senhor deixou um exemplo aqui na Bíblia, como Jacó e Esaú, o invejoso e o mentiroso, mas o Senhor, Pai, o abençoou, e o Senhor também, Pai, está me abençoando, em nome do Senhor Jesus, e eu também, Pai, vou abençoar a minha família, e eu também, Pai, vou abençoar aquilo que o Senhor colocar nas minhas mãos, e eu também, Pai, vou abençoar aquilo que o Senhor me der, não importa, Pai, como vier, mas eu vou abençoar para aquilo se tornar uma bênção, e também, meu Senhor, irei pensar mais positivo em todas as adversidades que vier contra mim, mas eu sei que o Senhor está comigo, e a força que eu tenho é do Senhor, e o Senhor, meu Pai, vai me dominar mais a minha mente, o meu coração e o meu corpo, para eu conseguir chegar no objetivo do Senhor, que é fazer
fazer a sua obra. Porque, Senhor, eu já estou pagando, Pai, pro Senhor. É dentro da sua casa. Mas eu tenho que ser também, meu Senhor, esse exemplo aqui na terra. Que as pessoas veem o que eu era e o que eu me tornei. Porque é o Senhor que me mudou. Porque eu aceitei o Espírito Santo dentro do meu coração, dentro da minha mente. E eu só quero as maravilhas que vem do Senhor. Mas se tiver, meu Pai, uma luta, o Senhor está comigo e eu vou vencer. Assim, Pai, como Isaac abençoou os filhos dele, eu também, Pai, vou abençoar e levar a sua palavra na verdade, no recôndito e no íntimo, para as pessoas entender que elas também têm que mudar o modo de agir e deixar de ser mentirosas, enganadoras, trapacear, para ganhar algo. Eu não posso, Pai, enganar o Senhor. Porque eu estou enganando é a mim mesmo. Oh, glória! Eu tenho que dar glória ao Senhor. Oricanai, Oricarabaçu, Amatu Terra Nagaçai. Porque eu sou luz e fogo, Pai, a água, a terra e o vento. E eu vou mudar pro Senhor, no nome de Jesus. Porque, Pai, o Senhor que é o amor da minha vida é aqui e agora, é aqui e sempre, e eu vou chegar no objetivo do Senhor, no nome de Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, irmãos? Receba a unção do Senhor aí nos meus irmãos aí de casa, tá? Continua no desígnio que o Senhor designou para vocês, tá, irmão? Que é os R$7. Deixa de ser Jacó e seja um verdadeiro na presença do Senhor, tá bom? Que a glória de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. O nosso culto está encerrado em nome de Jesus.